Deus. Sei que já me apresentei uma vez, mas estou me apresentando novamente. Me chamo William. Venho com uma camisa aqui representando a minha congregação local, a Igreja Batista em São do Polo. Aqui é a camisa da União de Jovens. Estava para vir um irmão nosso, infelizmente ele vai acabar não vindo, mas é por culpa minha, tá? Eu acabei informando ele de horário errado, e aí ele acabou não conseguindo vir hoje. Mas ele virá outra vez, se Deus quiser. Glória a Deus. Bem, irmãos. Pesquisa, né? Bom, muito grato por essa oportunidade novamente de estar aqui com vocês. Hoje nós vamos meditar, fazer um breve estudo. Eu acho que o pastor Mike tem feito bastante isso, as exortações aos irmãos, aqueles sermões evangelísticos poderosos como os que ele tem. Mas por hoje vou pedir um pouco de atenção, um pouco mais dobrada aos irmãos, mas não porque o assunto é difícil. É algo que está no coração de todo mundo. Eu creio que Deus revelará, iluminará a mente de todos para compreender. Porém, como eu disse, é um estudo. E estudo, se a gente desviar só um pouco, a gente perde todo o raciocínio. E perdendo o raciocínio, a gente deixa de absorver totalmente o que o Senhor quer falar. Estudo por si só precisa de uma atenção a mais. E é interessante fazer isso, trazer essa reflexão antes, para que realmente os olhos estejam atentos, os ouvidos inclinados a ouvir, não a voz do irmão, porque aqui em cima eu não sou tão diferente de todo mundo aqui, só que hoje eu estou com uma responsabilidade enorme, que é de pregar a palavra de Deus. Nesse estudo, vamos falar de algumas coisas, ou melhor dizendo, de uma coisa que eu preferi chamá-lo assim, meios essenciais de graça. Na teologia, no estudo doutrinário, vamos ouvir algo chamado meios de graça, que são as formas como o qual Deus estabeleceu nas Escrituras de recebermos graça diante dele. Melhor dizendo, não que fazendo aquilo as pessoas vão receber graça, mas aqueles que praticam aquilo, os que já são crentes praticando aquilo, aumenta, compreende, absorve, tem uma compreensão melhor da graça de Deus na sua própria vida, porque foi operado na regeneração. Meios esses que, quando nós praticamos, nós fazemos aquilo que o nosso texto, que nós vamos ler, faz, que é desenvolver a nossa salvação. Vamos para o texto. Em Filipenses, capítulo 2, novamente. Se vocês não lembram, é o mesmo texto ao qual lemos na quinta-feira, ao qual eu também estava com a oportunidade. Só que dessa vez, a ênfase, em vez de estar no versículo, lá no versículo 4, no versículo 5, a ênfase hoje vai estar no versículo 12. Então vamos começar, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Versículo 12 e 13. Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13. Agora todos nós, com a Bíblia aberta diante dos nossos olhos, não vamos nos atrever a ouvir a sua palavra sem antes orar, direcionar nossos olhos e nossa mente a Deus, pedindo a compreensão e o entendimento da palavra. Senhor meu Deus e meu Pai, nosso Pai, que está nos céus, e santificado seja o teu nome para todo sempre. Aqui está, Senhor, a tua palavra diante de nós, e nós nos curvamos, Senhor, em obediência, em reverência, em temor e santo tremor diante da sua palavra. Peça a ti, Senhor, pelo poder do teu Espírito, a graça que há em Cristo Jesus, nosso Senhor, que isso nos ilumine a nossa mente e nos dê o entendimento correto desse texto, segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Bom, diz assim o texto. Por isso, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, trabalhe sua própria salvação, com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Bom, como diz o texto que nós acabamos de ler, é Deus quem opera o querer e o efetuar. Portanto, o aperfeiçoamento da nossa salvação, o aperfeiçoamento da vocação que nós recebemos,
A forma da qual nós vamos verdadeiramente crescer na graça e do Senhor Jesus provém de Deus e não de nós mesmos. Depende totalmente e somente dele, porque até mesmo o querer quanto o efetuar é ele quem opera. Entendamos também assim o texto. Há uma ordem, um imperativo para nós, crentes, que é a quem o texto foi direcionado. Há uma ordem, um imperativo para nós, ou seja, há uma responsabilidade. É uma ordem para nós, então se é uma ordem, se tem algo que tenhamos que obedecer, há uma certa responsabilidade que cabe a nós como crentes atentar com diligência e obedecer. E essa responsabilidade está no tocante ao desenvolver dessa salvação. E a responsabilidade é justamente sobre essa responsabilidade, pelo menos introdutoriamente, é que eu vou falar, sobre trabalhar a nossa salvação. Na minha tradução, aqui que é a King James, está escrito bem assim: trabalhe a própria salvação. Na Almeida Revista e Corrigida vai ter escrito operai. Na Almeida Revista Atualizada vai estar desenvolver. E já na NVI, nova versão internacional, vai estar escrita ponha em ação. Eu gostei muito da versão da NVI porque ela traduz melhor o sentido. A melhor palavra, tanto operar, quanto trabalhar, quanto desenvolver, traz o sentido da própria palavra, que está ali no grego. Mas a NVI traduz o melhor sentido, que é pôr em ação. Trabalhar nossa salvação, desenvolver a nossa salvação e muito mais operar nossa salvação, não é no sentido que nós vamos arrancar a força para nós mesmos a salvação. Porque não é essa salvação que nós temos em Cristo, é a salvação por meio da graça. E isso não vem de nós, é dom de Deus, por meio da fé. Então nós temos que pôr em prática. Lembremos que o texto anterior que nós lemos, tem o versículo 12, mas do versículo 1 até o 11, Paulo fala sobre sermos imitadores de Cristo. Então, no versículo 11, como dei ênfase no último estudo, era sobre tomar o mesmo entendimento de Cristo, tomar a mesma mente dele. E aí a gente debruçou simplesmente na prática da oração, sobre como ser imitador de Cristo. Mas Paulo, do versículo 6 até o 11, ele gasta trazendo um louvor a Jesus Cristo, dizendo que ele mesmo sendo Deus, achando em forma de Deus, se usurpou ser igual a próprio Deus, mas sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo e fazendo semelhante aos homens. Paulo traz esse louvor e que no versículo 11 então ele traz a exaltação e traz a revelação do que vai acontecer. Isso acontece para que toda a língua confesse o nome do Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Só que aí então, após esse clamor, Paulo traz a aplicação prática de como colocar em prática aquilo que ele trouxe anteriormente no capítulo 2. Ele pega e diz: por isso, portanto, visto que vocês ouviram agora o que eu disse no capítulo 2, meus amados, assim como você sempre obedeceu na minha presença, mas também não somente também na minha ausência, trabalhe a própria salvação. Trabalhe, pratique, põe em ação aquilo que eu acabei de dizer, que Cristo é Senhor, que Cristo, a nossa fé, a nosso credo, a nossa crença de que Jesus Cristo é o próprio Deus, mas Ele se fez humilde, temos que colocar isso em prática. Embora seja um louvor, Paulo exaltando aqui o nome de Cristo, a intenção não é apenas sermos admiradores de longe. Sermos, na palavra de Deus, nunca é a intenção do Senhor. Pelo contrário, pelo próprio Espírito Santo que entra dentro de nós e nos regenera, é um trabalho eficaz. Ele eficazmente nos faz com que nós pratiquemos a palavra. E não somente sejamos ouvintes. Lembramos do texto de Tiago, para que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Nisso, baseado no que eu falei recentemente sobre como vamos desenvolver nossa salvação, e será através dos meios de graça, temos aqui uma iluminação, uma indicação de como vamos desenvolver como vamos utilizar os meios de graça. Pois a própria palavra de Deus vai dizer que é Deus que opera em nós, tanto querer quanto efetuar, segundo a sua palavra. Esse texto faz derrubar qualquer ideia de nós mesmos e do mundo lá fora de querer criar métodos de adoração, métodos de como glorificar a Deus, segundo as paixões dos homens
e o coração caído que o homem tem, o homem, quando vai querer se direcionar a Deus, inventa diversas formas de querer adorar a Deus, quer adorar do seu próprio jeito, e segundo a doutrina que nós temos, nós entendemos que segundo Deus é digno de adoração. Só que o método adequado, estabelecido por Ele mesmo, ao qual Ele aceita a adoração, é o modo como Ele mesmo escolheu, e não segundo as suas próprias invenções. E esse texto, quando diz que é Deus que opera tanto o querer quanto efetuar, nos dá uma luz de que a forma como devemos operar nossa salvação não é através do nosso próprio método, mas através da palavra de Deus, através do modo como Deus estabeleceu. Paulo, após glorificar o nome de Jesus, novamente, exorta e põe em prática com temor e tremor, com zelo e não com medo, a salvação pela fé que fora dito no capítulo 2. Há essa ordem, por causa dessa ordem, e temos confiança que ela é eficaz, há uma ordem: trabalhe a vossa salvação. A certeza que nós temos de que ela vai ser de fato concluída é porque o querer e o efetuar não está nas nossas mãos, mas está no próprio Deus, pelo seu Espírito. Nós temos certeza, a plena convicção, que é o próprio Deus que opera tanto querer quanto efetuar segundo a sua boa vontade. Portanto, irmãos, não hesitemos, não recuemos em nos lançar fervorosamente em conhecer a palavra de Deus, em buscar conhecer quais são os meios de graça ao qual o Senhor estabeleceu para que nós desenvolvamos nossa salvação. Não hesitemos em fazer isso. E como está escrito em 1 Timóteo, quando Paulo fala a Timóteo sobre as doutrinas que ela deveria ensinar, ele disse: entreguem-se inteiramente a elas. Ele não diz em partes, ele não diz em pedaços, mas ele diz: entreguem-se inteiramente a elas. Sejamos, pois, então, praticantes da palavra. Que então nós nos entreguemos inteiramente àquilo que nos foi dado, ao ensino que nos é ensinado, às palavras que a gente ouve todo domingo, que nós ouvimos nas quintas-feiras. Nós coloquemos em prática, mas não em parte, mas coloquemos inteiramente, nos dediquemos inteiramente a elas. Um pouco antes de entrar nos meios em si de graça, que é aí que vai entrar necessariamente o estudo, eu acabei aqui uma introdução. Eu queria trazer algo curioso sobre o texto que nós lemos, uma breve exposição exegética, por assim dizer, do texto. O texto diz assim: por isso, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, trabalhe sua própria salvação. Foca nessa palavra, trabalhe. A palavra grega, para a palavra aqui, trabalhe, ela tem significado de trabalhar, de exercer, de pôr em ação, de operar. Só que aqui é no sentido de trabalhar com esforço, fazer com esforço, colocar em prática. E a palavra grega aqui, vou poupar todo mundo do meu grego, que não é a pronúncia muito boa, mas é uma palavra que tem esse significado, de o homem fazendo a operação, o homem tem em obediência, ou seja, trabalha a vossa vocação. O homem recebe algo e agora ele coloca em prática. Esse é o sentido da palavra. Mas, quando é colocado sobre Deus, que é o versículo seguinte, que diz: porque Deus é o que opera tanto em vós o querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. A palavra que está escrito aí, opera, ele que opera. Em outra tradução vai estar escrito: é Deus que trabalha. Em outra tradução vai dizer: é Deus que desenvolve. Só que a palavra grega aqui é diferente da do anterior. Quando é falada sobre o homem, fala sobre uma palavra grega que significa trabalhar, serviço, pôr em ação. Mas quando é Deus operando, é uma palavra que assemelha-se muito com a palavra energia. É uma palavra chamada energizo. Ela é uma palavra que se assemelha muito com a palavra energia. E se nós pararmos só meditar sobre energia, é como assim, ó, tá aqui esse copo, ou então tá aqui um corpo físico que não tem nada nesse móvel, mas quando ele é energizado, ele passa a se mover de forma eficaz. E quando então se fala de Deus operando, ele é como se fosse ele energizasse. Ele não trabalha de modo somente para pôr em ação, mas ele trabalha eficazmente. Ele trabalha eficazmente em nos conceder querer e também efetuar em nós. Só que aí fica a questão, né, sobre o nosso estudo. Deus faz isso.
quais são os meios ao qual Deus concede todas essas coisas. Quais são os meios, de que forma nós vamos pensar aqui, meu Deus, é o Senhor que opera tanto querer quanto efetuar. O que é que Deus vai efetuar em nós? Eficazmente, na nossa vontade e no nosso agir. É isso que o nosso estudo vai tentar responder, através dos meios essenciais de graça. Só que antes, queria trazer algumas coisas. Após essa breve exortação, esse breve chamado a atentarmos às palavras da Bíblia, a atentar sobre obedecer a Deus, não segundo nossas próprias vontades, mas segundo o método como Ele mesmo estabeleceu, eu falarei um pouco sobre uma doutrina que é esquecida e que fala e que lança fora as invenções dos homens, novamente, no tocante à adoração a Deus, pois fala sobre Deus ter Ele mesmo estabelecido a forma devida de adorar. Doutrina esta que os reformadores, os puritanos, a herança batista, reformada, protestante, pregou durante toda a sua história. E que é a que diz, na linguagem que eu mesmo escolhi para poder resumir e, de certo modo, tornar mais compreensível, ela diz assim: Deus é digno de ser adorado, como o pastor Michael pregou, aleluia. Naquela prega, não é só adorar por adorar, mas uma adoração porque ele é adorar alguém que é digno de adoração. Deus é digno de ser adorado, mas o modo aceitável de Deus ser adorado é instituído por Ele mesmo. É baseado em toda essa doutrina e que tem como fundamento Cristo e a piedade, que trarei à memória. Não trazer algo novo, porque eu creio que os irmãos compreendem muito bem isso. Mas parte da vida cristã, quem já é crente mesmo de fato, é mais sobre ser lembrado do que de fato trazer algo novo. Ser lembrado de coisas que às vezes nós esquecemos. Então trarei à memória aos irmãos os meios de graça que é dado aos crentes. Há meios para adoração, mas por hoje vamos falar dos meios de graça para o desenvolvimento da nossa vocação, através do chamado eficaz do Espírito Santo. Sobre meios de graça, primeiro tentamos compreender o que é meios de graça. Meios de graça são os meios a qual Deus, pela sua palavra, nos mostra e nos revela qual o modo aceitável de se nos direcionar a Ele. Meios ao qual os crentes, o homem, diante da palavra de Deus, pela revelação do Espírito, recebe graça de Deus ao praticar tais coisas. São os meios práticos de graça. Usarei aqui a definição do Catecismo de Westminster. O que é meio de graça? Recursos visíveis, coisas que nós fazemos e vemos, ou seja, são externos, comuns e ordinários, ou seja, são coisas do dia a dia, não é coisa extraordinária, não é sobre profecia, não é sobre descer da glória de Deus como no Antigo Testamento. São meios comuns, meios práticos que todo mundo pode praticar, em que não acontecem, ou melhor dizendo, que não acontece de forma esporádica uma vez ou outra. São coisas que devem ser constantes em nossa vida. São meios ordinários, pelas quais Cristo transmite à igreja os benefícios da sua redenção. Atentemos um pouco para essa primeira parte. Os meios de graça é a forma como a qual Cristo comunica os benefícios da redenção. Isso elimina a ideia de que os meios de graça é uma forma de como a gente pode, o homem ímpio fazendo isso, vai de repente receber mais favor de Deus, mais graça de Deus para a sua própria prosperidade, ou qualquer coisa do tipo. São meios de graça para conferir, para comunicar os benefícios da redenção. Ou seja, é para os salvos, é para os redimidos. São para aqueles que têm operado dentro do coração a graça de Deus. E aqueles que têm isso, praticando tais coisas, a qual ainda vou falar, ele obtém, é comunicado a ele, é revelado, é operado, é desenvolvido cada vez mais. É essa redenção que Cristo trouxe. Lembremos que os meios de graça, por assim dizer, por si mesmo, não tem nada de especial. Assim, ele por si mesmo, como se fazendo ele de modo ritualístico, de modo místico, fazendo aquilo, vão ver algo diferente. São meios ordinários. É como se eles são apenas instrumentos que Deus nos deu para que nós nos comuniquemos com Ele. É como semelhante a uma flor
que a gente vai regar ela. Ela poderia receber diretamente a água, seja do céu ou de qualquer outro modo. Mas nós, como os homens, finitos e limitados, nós utilizamos mangueira, nós utilizamos regador, ou seja, nós utilizamos um meio de conferir à planta uma água. Do mesmo modo é o Senhor com a sua graça, é do mesmo modo o Senhor com o seu Espírito. O mesmo modo é o Senhor com a fé que Ele opera em nós, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. O ouvir da palavra de Deus é um meio de graça, é um meio ao qual Deus confere graça aos ímpios, pois após o ouvir, Deus opera a salvação e regenera o coração, e aos crentes Ele aumenta a fé. Mas é através da água que cai e rega as plantas. Isso é dito para evitar o mau uso desses meios de graça pelos descrentes, usando-os apenas de forma religiosa. Também evita o mau uso pelos crentes, porque por ainda não ter crescido o suficiente entendimento, cai na ideia de ter mais favor de Deus por causa dos meios externos, e não pela graça de Deus, pelo Espírito que dá livremente. Mas isso não quer dizer que não haja meios externos dados somente aos crentes, melhor dizendo, eficazmente aos crentes. Pense nós, nesse momento, na palavra eficaz. O catecismo puritano, compilado pelo reformador, pelo pregador Spurgeon, diz, na pergunta 71, quais são os meios externos pela quais o Espírito nos comunica os benefícios da redenção? Ele diz, os meios exteriores e ordinários pela quais o Espírito Santo comunica os benefícios da redenção é a palavra, através da qual as almas são geradas para a vida espiritual, o batismo, a ceia do Senhor, a oração e a meditação. Por todos esses, os crentes são edificados em sua santíssima fé. Para trazer o entendimento é simples. Os meios externos, as práticas cristãs, que nós devemos nos empenhar diligentemente em praticar, são esses. É a oração, é o batismo. Através do batismo nós somos sepultados com Cristo e nós ressuscitamos com Ele para a nova vida, nos tornando semelhante à morte com Ele. Através da ceia do Senhor nós somos comunicados, lembrados e anunciamos a morte do Senhor Jesus Cristo e a sua ressurreição. Através do pão, o corpo de Cristo foi derramado, foi partido, e o sangue de Cristo através do vinho que não foi derramado por nós na cruz. Então, ou seja, esses são meios externos de graça. Mas hoje, de fato, biblicamente, todos esses são os meios de graça que encontramos para o crescimento do crente, do corpo de Cristo, a igreja. Mas meditaremos apenas em 3 hoje. Em 3 esses, que não são necessariamente aqueles que já citei, mas são 3 ao qual um pregador que eu gosto muito, chamado David Paul Rocha, ele chama no seu livro de meios essenciais de graça. Parece que ele quis fazer uma distinção aqui de meio de graça, de meio essencial de graça, pois alguns são meios ao qual nós praticamos, outros são essenciais, que não podem faltar, são fundamentais. Os 3 que ele estabeleceu, e ao qual eu, junto com ele, tentarei ensinar aqui aos irmãos. O primeiro é a oração, a qual eu, de certo modo, vou acabar falando um pouco sobre ela, considerando que na quinta-feira, a qual eu estive aqui também ensinando, eu passei discutindo sobre ela, tipo, a mensagem toda. Mas não deixamos de passar por ela por um segundo. Vamos para o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: ora, suplicamos-vos, irmãos, com a respeito, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Exorto-te que, antes de tudo, se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Só para finalizar o 2, pelos reis e por todos que estão em autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Um pouco sobre a oração, considerando o que nós já conhecemos sobre a oração. A oração pode ser definida desse modo: comunicação do homem em relação ao seu Deus,
de olhar para Ele, não fisicamente, mas olhar para o céu onde Ele se encontra, habitado, sentado no seu trono, e o homem dirige-se a Ele suas petições, sua adoração, o seu louvor, e desse modo, quando o homem se direciona em fazendo isso, Deus também, conhecendo o nosso Deus bíblico, está totalmente inclinado a ouvir. E então há uma conversa. A oração pode ser definida assim, como uma conversa, falando com o nosso Pai. Mas hoje não vamos deleitar tanto assim sobre definir a oração. Mas vamos deleitar hoje sobre os tipos de oração. Nesse texto aqui que nós lemos, não se fala aqui súplicas, orações, intercessões e ações de graça, como se fossem práticas diferentes, mas são apenas tipos de orações. Meditemos um pouco sobre cada uma. Súplicas, oração ao qual um coração angustiado, um coração quebrantado, um coração necessitado suplica, clama, grita se necessário ao Deus eterno para que atenda o seu pedido, para que olhe para Ele e perdoe os seus pecados, para que olhe para a sua condição e atenda a sua causa. É uma súplica. Orações, conversa de amigo, conversa de Deus com a sua criatura, uma conversa. Intercessão é quando a oração deixa de ser, de certo modo, de baixo para cima e se torna para os lados, intercedendo pelos outros. Intercessões é quando nós mencionamos em nossas orações nomes de pessoas, situações dos outros, e nós nossas, é intercedendo em favor de algo. Ação de graça, talvez a mais, de certo modo, até esquecida, muito falada, mas tão pouco praticada. Que é a ação de graça. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Agradecer a Deus principalmente pelo que Ele é, que é um Deus tremendo. Agradecer a Deus pelo aquilo que Ele faz na nossa vida e na vida dos outros. Agradecer a Deus, apesar da circunstância, independente da situação que está se enfrentando. Esse seria o primeiro meio essencial de graça, que através dessa prática o crente desenvolve a sua vida espiritual, desenvolve, opera, trabalha, põe em ação a sua salvação. O segundo, não muito na questão de primeiro e segundo, não por questão de importância, mas por questão de ordem. O segundo é a leitura e a meditação da palavra. Essa, talvez, pelo menos para mim, confesso, é uma das mais sublimes, uma das mais grandiosas, pois essa palavra de Deus, a Bíblia, se preservou, melhor dizendo, Deus a preservou do modo como está nas nossas mãos, passando por gerações e gerações, pessoas crendo e a história se informando desde o início até o dia de hoje, que a palavra está aqui dentro de nós, e através dela, ainda que não estejamos mesmo no contexto em si do próprio texto, Cristo nos revela pelo seu Espírito, através da leitura da palavra, através da meditação, ou seja, lendo a palavra, buscando compreender o sentido do texto, buscando compreender qual é a boa e a vontade de Deus, buscando compreender e ouvir de Deus o que Ele quer para aquele momento e para toda a vida. Através dessa prática, o crente recebe mais graça de Deus. Melhor dizendo assim, não quer receber mais graça, mas porque uma vez o crente recebeu graça de Deus para a salvação, mas agora ele precisa trabalhar, desenvolver a santificação. E não tem como fazer isso por meios inventados por nós mesmos. Não tem como fazer isso, adquirir tal coisa, praticar, operar nossa salvação por nós mesmos, pelas nossas emoções, que às vezes podem ser enganosas, pelo nosso sentimento do coração, porque o próprio texto, a própria Bíblia vai dizer que o coração é enganoso. O coração é enganoso, quem modo que o homem confia no outro. Então, o segundo seria a meditação da palavra e a leitura dela. O terceiro, eu estou sendo bem breve nos outros meios de graça, porque o meu objetivo nessa noite seria chegar no terceiro, porque é algo que eu tenho meditado, falado sobre isso, questionado a outros irmãos de diversas congregações
sobre um dos meios essenciais mais importantes e mais esquecidos no nosso século individualista. E o terceiro é a comunhão dos santos. A comunhão entre os filhos de Deus. Através da comunhão dos santos, a oração. Através da comunhão dos santos, a leitura e a meditação da palavra. A oração e a meditação da palavra são meios essenciais, de certo modo, individuais, particulares. Mas não fomos chamados para viver sozinhos. Não fomos chamados nesse mundo e para a vida do ouvir, para vivermos sós, na vida meramente particular. Não estou falando para negligenciar a vida particular, mas um dos meios mais esquecidos e o qual há a necessidade enorme de resgatarmos é a comunhão. É a comunhão. Vejamos de uma forma bem simples de como colocar isso em prática. De uma forma bem espiritual, vou dizer dessa forma. Talvez isso seja um pouco duro, talvez, mas vou dizer assim. Nós nos encontramos na nossa igreja, na congregação local, nos reunimos, adoramos, cantamos, contemplamos, sentimos a presença de Deus. Só que quando retornamos para nossas casas, mal ouvimos falar novamente do irmão que está sendo violado. Não sabemos onde o irmão está, não sabemos o que ele está passando, não sabemos nem qual diretamente o nome dos pais dele. A vida cristã, desde o seu início, quando a fé foi revelada, os cristãos nunca viveram separados como um filho de outro. Os cristãos viviam em comunidade. Temos um exemplo atual. Nós estamos conhecendo a notícia recentemente do Afeganistão, a qual houve uma ocupação de terroristas, houve uma ocupação de pessoas que têm uma fé e que essa fé é suficiente para exterminar pessoas em nome dessa fé. Os muçulmanos, em nome disso eles, Talibã, em nome disso eles rejeitam. E o que tem acontecido nesse tempo? E o que tem acontecido nesse tempo? Cristãos lá no Afeganistão têm sido perseguidos. E nisso, por incrível que pareça, os irmãos lá têm mais crescido na fé do que nós que temos a liberdade religiosa. Eles estão mais unidos do que nunca. Pensemos no nosso contexto bíblico, quando Jesus subiu aos céus, deixou a palavra de Deus e derramou seu Espírito. O que mais sofreu, o que mais aconteceu entre os cristãos foi perseguição. E não houve época em que os cristãos esteve mais unidos em meio à perseguição. Mas nós, às vezes acomodados com nossa tranquilidade, nossa liberdade religiosa que temos, nós esquecemos da comunhão. E, sem querer, de certo modo, por questão da sociedade que nós vivemos, acabamos sendo influenciados a vivermos sozinhos, cada um nos seus lares com suas famílias, e pouco conhecemos uns dos outros. Não vivemos em comunidades, não vivemos próximos dos outros. E de uma forma mais simples novamente, vou aplicar desse modo. Um simples pregador que vem aqui no púlpito me pregar, eu particularmente eu sou meio conhecido que eu estou em comunhão com os irmãos, que eu não tenho liberdade de falar desse modo. Mas um simples pregador vem e ele acaba se sentindo um pouco distante das pessoas com quem ele está conversando, por causa de muitos adereços que o homem cria. Essa igreja, graças a Deus, por ser pequena, eu sinto bem confortável. Mas pense naquelas igrejas grandes, em que todo mundo vai, o pastor vai lá, o pregador sobe lá no púlpito e prega para milhares de pessoas, mas o próprio pregador não conhece ninguém que está lá embaixo. Há uma certa dificuldade, pelo menos comigo, na hora que nós vamos entrar em comunhão, nós estamos tão distantes uns dos outros, até mesmo estamos um do lado do outro, pois viemos à nossa igreja para adorar individualmente. Vejamos o culto, vejamos os louvores das igrejas, em algumas. O louvor, às vezes, fica tão alto, sabe, que eu não consigo nem ouvir o irmão do meu lado que está cantando. Eu não consigo nem ouvir a minha própria voz. Sendo que a adoração é da igreja, não é do músico, não é da banda, não é da bateria, nem do solo da guitarra. A adoração é da igreja. Deus desce na igreja para ouvir a igreja cantando, não os músicos, nem a banda. E por que eu estou enfatizando muito esse ponto? Eu estou tentando trazer formas práticas para que todo mundo consiga entender. Podia fazer essa aplicação de forma bem difícil
difícil, assim, elaborada, mas estou trazendo coisas palpáveis para nós. Para que nós entendamos que, através dessas pequenas coisas, não quero negligenciar o meio de graça que Deus também concede, que são os cultos, assim, de igrejas grandes, que precisam realmente de caixa de som e todas essas coisas. Mas essas coisas não devem substituir aquele momento íntimo que nós temos uns com os outros. De certo modo, até mesmo silencioso, ao qual ninguém ouve, ao qual ninguém está ouvindo a igreja cantando. Somente a igreja, num lugar quase que escondido, como se fosse estivesse perseguido. Quando se cantasse mais alto, alguém ia lá e matar aquelas pessoas. Mas a igreja, até mesmo, numa situação de liberdade, precisa daqueles cânticos, daquele momento de adoração, de culto particular. A própria igreja, como um todo, adorando em particular. Louvo muito a Deus pela vida do pastor Mike, pois me recordo bem de uma das primeiras vezes que eu estive aqui. Antes de nós ir para o nosso evangelismo, do que nós íamos, nós passávamos a noite aqui, nesse lugar, com tudo apagado, ninguém ouvindo nada, mas a gente aqui clamando ao Senhor pelas vidas que nós iríamos pregar no outro dia. A igreja precisa disso. Isso gera uma comunhão. E quando eu falo de comunhão, não quero falar, e entendo que também que a Bíblia quer falar sobre isso, não quer falar sobre, como posso dizer, sobre simplesmente vir à igreja, simplesmente sentar aqui num banco, sobre perguntar como o irmão está. Não é simplesmente só perguntar como o irmão está, mas é de um modo que quando eu olho para o irmão, é como se ele fosse um espelho dentro de mim. É como se olhando para ele, eu estou olhando para mim mesmo, e ele olhando do mesmo modo. De modo que quando eu pensar em fazer qualquer coisa, e de repente eu pensar que eu posso fazer sozinho, eu tenho que me lembrar, através do meio de graça, que é a comunhão dos santos, que eu tenho que dizer para mim mesmo: eu não posso fazer isso sozinho. Eu não vivo sozinho. Eu preciso dos meus irmãos. Eu preciso. Eu vim pensando hoje sobre discipulado, e uma das coisas que eu pensei, qual seria os fundamentos do discipulado? Eu diria que um dos fundamentos é a confissão de pecados. O discípulo confessando os pecados ao seu mestre, ao seu mentor. Por quê? Porque ele se torna íntimo. Quando ele passar toda uma semana, por assim dizer, vivendo a sua vida comum, no seu trabalho, na escola e tudo mais, com certeza, conhecendo a natureza humana, ele pecou. Ele precisa confessar. Não quero negligenciar e retirar de nós a confissão que nós temos a Deus. Com certeza, em primeiro lugar, confessamos a Deus. Mas o próprio Deus, em sua sabedoria, querendo desenvolver comunhão entre nós, ele diz lá em Tiago: confessei os seus pecados uns aos outros. Irmãos, precisamos honrar a posição do pastor. Não conheço ninguém melhor, no sentido assim de eclesiologicamente, questão de igreja, alguém melhor para nós termos a liberdade de confessar nossos pecados, senão aquele que Deus instituiu como anjo da igreja, como pastor da igreja. Mas com certeza temos que procurar alguém, ou como todos, melhor ainda se fosse todos juntos, fazendo uma roda, confessando pecados uns aos outros. Eu lembro que um dos melhores momentos que eu já tive da minha vida foi a primeira vigília que eu fiz com um grupo de irmãos batistas que eu faço parte, em que nessa noite, nessa vigília que nós participamos, nós cantamos, nós pregamos, nós lemos, mas o melhor momento que tivemos nesse dia foi quando um só começou a confessar o pecado que tinha cometido, e todos os irmãos se compadeceram da sua fraqueza, e ali gerou um ambiente incrível de comunhão. E esse irmão, ao qual ele confessou o pecado, e graças a Deus, Deus me concedeu um certo entendimento de como aconselhar o irmão, nunca mais me separei dele. Hoje é um irmão querido, amado, ao qual eu me sinto necessidade de saber como ele está todos os dias. Ao qual, irmão esse, que todas as terças-feiras, que é a reunião dos homens da minha igreja, da minha congregação local, todas as terças-feiras eu cito o nome dele para que nós oremos por ele. Não estou falando isso para me exaltar, espero que o irmão já tenha sabido disso. Mas é no sentido assim que o pouco que eu pude provar de comunhão tem sido fundamental, tem sido a base, tem sido a coisa que eu mais tenho necessitado todos os dias. Eu poderia viver a minha vida sozinho, poderia me contentar com a minha oração dentro de casa, eu poderia me contentar com minhas orações, com minhas pregações, eu poderia me contentar com meus estudos e eu me tornar um homem super sábio e inteligente. Mas isso nada me valeria se eu não pudesse falar isso para um irmão.
E nada me valeria se eu não pudesse praticar o amor. Nada me valeria se eu não pudesse praticar o amor fraterno. Olhando para o meu irmão e dizer, eu preciso de você. E isso é tremendo, porque isso cai por terra, derruba qualquer ideia atual e moderna sobre o valor supremo que o homem tem. Porque quando eu digo preciso do pastor Michael, quando eu preciso do irmão Michael, eu digo, eu sou fraco. Eu estou dizendo, eu sou fraco, eu sou pequeno. Eu não consigo viver sozinho. E quando eu preciso do pastor Michael, e ele precisa de qualquer um, mais outro, do corpo inteiro da igreja, quão fraco eu sou, eu preciso de milhares de gente perto de mim para que eu consiga viver. Isso derruba. Precisamos reconhecer a nossa necessidade de um dos outros. Esse seria o meio de graça essencial. O meio de graça essencial, a oração, a pregação, o ouvir da palavra, o ler a palavra e meditar. Mais ao qual eu sinto carência até de mim mesmo e sinto carência em outros irmãos. Ele diz, irmão, nós precisamos retornar a essa comunhão que tínhamos no passado. Precisamos voltar e vir em comunidades. E eu disse, irmão, não se preocupe, eu pregarei sobre isso. Não se preocupe, pregue sobre isso. E ainda que todas as pessoas no mundo, ninguém queira fazer isso, sejamos nós, o praticante dessa doutrina, da comunhão dos santos, para que sejamos plenamente aptos para toda boa obra e verdadeiramente estejamos desfrutando daquilo que nós vamos regozijar na glória. Pensemos o seguinte, que pregações passarão, meditação na palavra, acho que não vai passar não, porque é para sempre. Orações, vamos estar na glória diretamente com o próprio Deus. A sua própria glória vai iluminar tudo, vai resplandecer tudo. A pregação da palavra não vai ser mais necessária porque todo mundo já está redimido, glorificado. Mas uma coisa que permanecerá para todo sempre é a comunhão de todos os santos, eternamente, na glória dos céus. Pensemos nisso, irmão. Reflitamos nisso. Que nós nos permitamos no coração quebrantar, suplicar, exercer o meio de graça da oração em pedir a Deus por mais comunhão. Pedir a Deus por mais convivência uns com os outros. Pedir a Deus para que gastemos nosso tempo, não com nossos próprios prazeres, com nossas próprias necessidades, mas com a necessidade do nosso irmão. Gastemos menos tempo em redes sociais, em lazeres pessoais, individuais, mas procuremos colocar o nosso irmão do nosso lado, para que também desfrutamos de lazer, mas junto com ele. E, muito mais ainda, uma coisa que o pastor Michael disse esses dias, e que me quebrantou, e tem sido reflexo daquilo que eu já tenho meditado. Ele disse que tem momentos que nós, de fato, estamos experimentando comunhão. Está tudo bem, as crianças estão brincando, está todo mundo feliz, estamos em paz. Mas diante de tudo isso, tem faltado algo. Parece que está faltando ainda algo. Eu estou na minha igreja, na minha congregação, estamos aqui louvando a Deus, mas parece que está faltando algo. E esse algo seria a devoção, seria a piedade, seria a contrição. Digamos assim, eu sei, Deus nos concedeu a graça de desfrutar hoje de um momento incrível, mas por amor a Cristo, por amor à igreja, para que eu me lembre, hoje e sempre, de que esse momento aqui ainda não é para sempre, porque ainda terá outro momento que será para sempre. Vou abrir mão hoje da diversão para que nós voltemos nossa mente aos nossos pecados, no perdão dos nossos pecados e na remissão dos nossos pecados por Cristo Jesus. Precisamos da piedade, precisamos praticar a devoção a Deus, precisamos praticar a meditação e o quebrantamento, só que não sozinhos, precisamos fazer uns com os outros. Isso, quase já finalizando, esses são os meios essenciais, dos quais nenhum crente pode viver sem. E caso viva, de certo modo, sem esses meios de graça, ele corre o risco, não deixa de ser crente, mas ele corre o risco de viver por aí errante, de viver por aí sem saber nem para onde vai, de não saber nem para onde olhar, muito mais ainda se ele for sozinho, que não haja ninguém que possa puxar pela mão e trazer de volta para o caminho que ele se perdeu. Importa falar desse assunto devido aos nossos dias atuais,
Havia tanta doutrina que incentiva os crentes a seguir o seu coração, fazer o que se sente bem para adorar a Deus. Falando sobre a questão de Deus ser adorado da forma como ele estabeleceu. Ele mesmo escolheu os meios maravilhosos e, embora chamados de ordinários, são tão espirituais e poderosos que se tornam extraordinários, considerando que nenhum homem pode desfrutar desses meios na sua integralidade sem que haja uma obra sobrenatural do Espírito Santo antes de praticar esses meios, enquanto pratica os meios de graça e enquanto opera eficazmente onde quer que o crente vá, para que seja sal e luz, para que seja apto para toda boa obra, para que ofereça a adoração devida ao Senhor, em particular e na adoração pública do povo de Deus. E para aqueles que são chamados para o ministério, prega a palavra poderosamente, pois ele pratica dentro de si os meios essenciais de graça. Irmãos, praticamente para nós mesmos, nós crentes, certo modo já finalizando a nossa mensagem. Mas eu quero trazer ainda uma última reflexão. Onde é que os descrentes se encaixam em tudo isso que a gente meditou e pensou hoje? Infelizmente, para aquele nosso vizinho que ainda não conhece a Cristo, para aquele nosso parente, a qual nós tanto oramos por ele, para que Cristo chegue até ele, infelizmente para ele, ainda que ele pratique esses meios, não há nada. Porque os meios por si só, como foi dito, não tem nada de especial para de ele conferir graça diretamente. Só confere graça aos que são crentes. Pois então, o que há para o descrente diante de tudo isso que foi dito, desse meio de graça? Porque os meios de graça não pode ser considerado como que uma mandinga, um ritual, um feitiço que atenderá aos desejos do coração não regenerado. Sendo assim, precisamos meditar sobre termos comunhão uns com os outros, mas precisamos também pensar em desejar comunhão com aqueles que se perdem, em buscá-los, para que ele possa fazer parte e desfrute inteiramente, assim como nós buscamos desfrutar dessa mesma comunhão, para que então o chamado de Cristo, o chamado eficaz e a sua eleição eterna antes da fundação de todo mundo, se torne plena, porque todos aqueles ao qual o Senhor chamar, nenhum deles vai se perder. Nenhum escolhido de Deus, nenhum aquele por quem Cristo morreu vai se perder. Nenhum deles. Procuremos por esse. Olhemos uns para os outros, desenvolvamos nossa salvação. Mas também não esqueçamos que ao desenvolver nossa salvação, temos hoje o chamado e a obrigação, o chamado e o dever, o chamado e o imperativo em trabalhar e desenvolver nossa salvação através da pregação do Evangelho. Agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço aos irmãos pela atenção, agradeço ao pastor Mike por conferir esse momento aqui para que eu pudesse estar falando sobre isso, e que o Senhor nosso Deus nos conceda bastante graça, entendimento, meditações sinceras e honestas sobre aquilo que foi dito, para que sejamos de fato praticantes e não apenas ouvintes da palavra. Peço aos irmãos que possamos estar orando nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, o Senhor não nos chamou, Senhor, para ficarmos sozinhos. Traz-nos, Senhor, por favor, primeiramente arrependimento, por estarmos negligenciando a presença de uns dos outros. Revele, Senhor, esse nosso pecado que temos cometido. Traz-nos, Senhor, a compreensão, o convencimento de que verdadeiramente não estamos tendo comunhão como devíamos. Faz assim, Senhor, então, através do seu Espírito, o arrependimento, a confissão do pecado. E então, Senhor, nos eleve, Senhor, nos leve a praticar isso e buscar fervorosamente no Senhor a desenvolver esse meio de graça, esse meio essencial ao qual nós necessitamos. Crê em nós, Senhor, um desejo, uma unidade, Senhor, para que o mundo, através da nossa unidade, através do amor que temos uns com os outros, e que nós amando assim como Cristo nos amou, o mundo conheça e saiba que Cristo é aquele que Tu enviou, meu Pai. Que a Tua palavra, Senhor, seja aplicada no coração de todos nós. Que o Senhor nos guie, Senhor, num caminho reto da Tua palavra.
nos ajude a lembrar dos irmãos que sofrem do outro lado do mundo e que desfrutam uma comunhão a qual nós devemos almejar. Que o Senhor possa estar olhando para nós nesse momento e nos torne mais unidos, mais próximos dos outros, através da oração, através da meditação e da leitura da palavra e através da comunhão dos seus santos. É isso que eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém.